Queridos, 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 deixa eu ler uma palavra aqui. Ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Portanto, amados, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tá? Eu quero falar hoje sobre um assunto que me veio ao coração ontem, sobre indiretas. Não parece, mas isso dói, né? Quem já não deu uma indireta, atire a primeira pedra. Quem já não trouxe um ensino com uma indireta para alguém que estava ali presente, né, Mar? Atire a primeira pedra. Quem já não pregou alguma mensagem dando uma indireta, atire a primeira pedra. Isso pode acontecer também em casa, na família. Por quê, pastor? Precisamos ser curados. Porque às vezes você pode chamar o teu esposo e conversar com ele. Porque a mulher tem que ter muito respeito quando ela chega num homem. Pastor, é verdade que se um homem for desrespeitado, ele se vinga. Por quê? Porque ele não aceita um não. Para uma mulher, uma auxiliadora, uma digitora de Deus, o corrigir, ela precisa até chegar para ele e dizer: posso te falar algo que está errado entre nós? Você me dá licença para te dar uma sugestão, para trazer uma melhora, né? Então, meus amores, vocês que estão chegando aí, Vanessa, Nilce, a esposa ela tem que ser sábia. Por quê? Porque o homem, ele é a autoridade da casa. Ele é a autoridade na vida da esposa. O homem, ele é a pessoa de Cristo dentro de uma casa. Assim como a esposa, ela é a pessoa da noiva, né? Então a noiva, ela tem que saber tratar o seu amado. E hoje nós estamos vendo o contrário. Eu vou falar o que eu quero, eu vou sentir o que eu quero, eu vou agir como eu quero e eu vou mandar. Isso não dá certo. Nunca deu, queridos. Um homem célebre como o Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, me parece que foi isso que eu ouvi, que ele ensinou para a Lívia Andrade. Nunca dizer não a um homem. Quando um homem, a olhar, a elogiar, a cobiçar, a pedir em namoro, quiser dançar, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Ela tem que saber dizer esse não. Por quê, pastor? Porque é do ser humano, é do homem a vingança, infelizmente. Eles não entendem o não, eles não aceitam. O homem, para entender um não, ele precisa ser muito de Deus, gente. E mesmo assim não é fácil. E a mulher, ao invés de ser sábia, saber a hora certa de falar, de ouvir acima de tudo, o momento certo, porque às vezes a gente está com a razão, mas no momento errado, né? Não é verdade? E aí, resultado, ela fica dando indireta. Ela usa os filhos para dar indireta. Ela está fazendo uma comida, dando uma indireta. Não parece, mas isso é maledicência. É falar mal de alguém pelas costas. Mas ainda que a pessoa esteja presente, para mim a pior coisa que existe é indireta. Uma pessoa que joga uma indireta,
Vamos lá. É aquela pessoa que não tem coragem de falar abertamente. Não tem. Desculpa. É covardia, sim. Por quê? Porque uma pessoa madura, uma pessoa de Deus, uma pessoa preparada, ungida. Qual é a minha atitude ou a tua? Esperar as coisas se acalmarem, pensar muito, orar e escolher na palavra a palavra. Mesmo você tendo a palavra de Deus e conhecendo a palavra, tem coisas dentro dela que se você usar errado, a palavra na hora errada, com os versículos não bem escolhidos, entenda o que eu estou falando, você poderá ter problemas e eu também. E aí, resultado, a pessoa é de vir e conversar um com o outro. O que a Bíblia diz? Se o teu irmão te ouviu, você ganhou ele. Isso é fato. Isso serve, olha, para o marido e esposa, para um pai e um filho e um pai, a esposa e o marido, para um empresário, para um vendedor. Isso serve para a minha área eclesiástica. Eu fui pastor, quase 40 anos. Ainda sou pastor de um rebanho. Ainda cuido, mentorio. Resultado. A gente tem que ter o temor de Deus para falar nessa hora. E aí a gente fica dando indireta. É uma direta mal vestida. É uma direta remendada. É uma direta colada. É uma direta com problemas, gente. Vamos analisar aí, vamos pensar junto? Por isso que nós precisamos ser curados. Porque nós vamos ficar dando indireta para marido até quando? Bem, eu não posso te dar esse presente. Aí a mulher fica dando indireta. Ai, meu aniversário chegou, eu só ganhei essa flor, só ganhei isso. Ou então ele esqueceu do aniversário, alguém te esqueceu, e a gente fica, ao invés de falar, ô, bem, você esqueceu do meu aniversário. Puxa, esqueci mesmo. Me perdoa. Fica dando indireta. Indireta é coisa mal arrumada. É gente mal arrumada. Não use indiretas com o homem. Não use indireta com um filho. Isso machuca. Às vezes eu me lembro de uma mulher que ela tinha 2 filhos, né? Ela tinha 2 filhos. E ela ficava fazendo comparação e dando indireta. Olha, pastor, esse menino aqui é inteligentíssimo. Não é como outra pessoa que não quer estudar, que não quer... E o menino ali perto de mim. E eu vi que o menino saiu. Quando o menino saiu, eu aproveitei. Falei, escuta, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. O que você falou aqui é para servir para esse aqui? E perto de mim, uma pessoa que ele não tem intimidade? Que bondade vestida de maldade. Eu falei e falo. Com todo carinho, mas falo. Sabe, queridos, isso machuca. Uma pessoa já está frágil na fé, já está ali pelas misericórdias e bondade de Deus. Ele fica ouvindo uma palavra com indireta. E às vezes até uma multidão ouvindo uma palavra com indireta, sendo que essa indireta poderia se transformar em diretas já, né? Diretas já, para uma pessoa em particular. Chama a pessoa em particular, vai tomar um café com ela, vai comer um pão de queijo com ela, vai comer um pão na chapa, vai comprar um pãozinho, comer com manteiguinha, pronto. E diga para essa pessoa,
onde ela errou, onde ela está errando, seja com Deus, seja com você, seja com o santo ministério, seja no casamento, seja na casa, na empresa. Quando que um patrão vai ajudar um funcionário o machucando em público, dando indireta? Indireta. Por isso que eu falei no início, se algum pastor chegar aqui para mim e falar, olha pastora, eu nunca preguei uma mensagem para dar uma indireta em alguém, eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Porque não é que um erre, todos já erraram. E muitos erram até hoje. Vocês estão me entendendo? A gente erra. A senhora errou? Claro. Se arrepende? Muito. Quando eu percebi que o ser humano, tudo que eu pudesse fazer por ele, eu já fiz, e não há mais o que eu possa fazer, eu parei, me separei e só entro em oração por ele. E se precisar de mim, sabe o telefone. Mas não te ligou, não está precisando. Louvado seja Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Não. Pessoas que dão muito indireta, elas querem as pessoas ali no colo delas, sabe, baba-ovo. Gente, não dá mais. Não tem mais tempo para isso, não. Nós não temos mais tempo, gente. Tem líder que está trabalhando a ponto de ficar quase doente. Eu fiquei doente, eu ficava doente 4 vezes ao ano. Agora estou pegando casos grandes e graves. Tem dia que isso aqui parece que não aguenta mais. Vai aguentar em nome do Senhor Jesus. Todos os dias. Não importa a situação que eu viva, que eu passe, que o Senhor permita, eu prospero, eu venço. Você prospera, você vence em nome de Jesus, queridos. Vocês estão me entendendo? O certo é um pastor, um líder, pastora, nem atender um membro antes de pregar. Por quê? Porque Deus pode usá-lo ali e o inimigo colocar na mente do membro, da ovelhinha, que foi uma indireta. Entendeu? Por isso que o certo é bom a gente ter um dia para atender as pessoas. Indireta, irmãos. Às vezes as pessoas sabem até do problema da pessoa e a gente está falando em cima do altar. Às vezes não é da pessoa, mas é da família da pessoa. Dói mais ainda. É o dobro de dor. Hoje é um tal de indiretas pela internet. De mensaginhas bonitinhas, mas perigosa, maldosa pela internet. Por que você não chega para o teu irmão e resolve o problema com ele? Por que você não chega para o teu membro, ao invés de falar dele pelas costas, né? De ficar dando indiretas, por que não sentar e conversar? Foi isso que Deus já me corrigiu nessa vida e me ensinou, gente. Ah, pastor, você já tem um problema com a pessoa e não resolveu? Deixa nas mãos de Deus, solte a corda, deixa a pessoa livre, deixa a pessoa ser curada, ser liberta, ser abençoada, ser ungida, ser tratada e segue o teu caminho. Pessoas enfermas não curam outras pessoas verdadeiramente. Pessoas perturbadas não libertam outras vidas verdadeiramente.
é ensinado, irmãos, numa aula de homilética, que se o pastor está doente, o líder está doente, o padre está doente, o monge está doente, o líder espírita está doente, não se meta a tocar nas pessoas, você vai ficar pior. Por quê? Porque a pessoa não está bem, está frágil, está sensível. Por que Jesus tocava as pessoas e elas eram curadas, pastora? Porque ele era curado. Porque ele era livre. Porque ele era ungido. Nós temos que entender uma coisa muito importante hoje aqui. É que nós somos seres humanos, gente. Então, o que é mais importante? O mais importante não é o título que você tem. Não é a empresa que você tem. A escola que você tem. A casa que você tem. A chácara, a casa na praia que você tem. O mais importante não é a tua credencial. O mais importante para Deus sou eu e você. Pense nisso. Pastora, temos que estar bem? Sim, muito. Temos que tirar folga, temos que tirar férias. Temos que cuidar de nós, da nossa alimentação, da nossa saúde, com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente conversa, com quem a gente confia. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Entenderam, não? Agora, indireta, não. Você já ouviu esse tema, né? Diretas já. Então vamos colocar hoje diretas já. Quando você não entender por que tal pessoa não te abençoa, não está te apoiando, pergunta para ela em particular. Por quê? Às vezes essa pessoa tem um motivo que você não sabe. Às vezes essa pessoa está passando por uma luta que ela nunca te contou, nunca te machucou, nunca te feriu, nunca te cansou, nunca te incomodou. Mas sem indireta. Tem uns que dão indiretas, tem outros que desprezam, tem outros que se escondem, tem outros que mentem, tem outros que dizem estou ocupado. Não deixa de ser uma indireta. Vamos pensar nisso hoje? Faz isso com teu filho, não, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu encarregado. Vamos fazer mais isso não, né? Vamos usar de sinceridade. Uma pessoa sincera é uma pessoa sincera. Que Deus me ajude, meu filho, minha filha, que Deus te ajude a se curar a cada dia. Por isso esse tema é curados para curar.